A proteção efetiva dos direitos fundamentais no âmbito do Mercosul também foi tema de discussão do 8º Encontro de Cortes Supremas e Tribunais Constitucionais. Acompanhe a defesa da ministra do Supremo, Carmen Lúcia, durante o evento. Sempre me preocupa um dado que são quais as urgências sociais regionais que nós temos. Eu volto ao que dizia o poeta, quais são as nossas dores maiores para a gente ter mais esperança de ter soluções para elas. Quer dizer, essas urgências sociais são diferentes do que é a Europa, são diferentes do que é a África. Nós temos as nossas próprias dificuldades mais iminentes e mais de maior premência. E acho que fixar essa pauta, essa agenda, talvez desse mais concretude, mais eficácia, e a gente fosse capaz de pensar soluções mais próximas, para que nós mesmos chegássemos à eficácia desses direitos fundamentais. E eu sempre levo em consideração, neste caso, a questão do mínimo existencial necessário para todos nós, pelo menos dos estados do Mercosul. E digo isso porque, no nosso caso, o mínimo existencial é muito diferente do que é para um alemão, por exemplo, para um finlandês. O que é o nosso mínimo existencial, no caso brasileiro, que mesmo no nosso estado é diferente, nós temos pessoas que vão para o trabalho de helicóptero e ainda temos brasileiros que não têm nem o ônibus para chegar ao seu local de trabalho. Então, essa mesma defasagem que eu tenho aqui dentro, nós temos também nos diferentes estados hoje no mundo. E, portanto, eu acho que saber qual é a urgência regional, social, talvez nos desse um enfoque mais rápido para que a gente pudesse, então, chegar a esta carta, a esses documentos, e fazer com que a gente pudesse andar juntos de uma forma mais eficiente. E, neste caso, eu acho que eu tenho pensado em que a garantia dos direitos fundamentais do bloco latino-americano, especificamente do Mercosul, talvez pudesse propiciar a uma multiplicação da cidadania, ao que eu chamo de múltiplos da cidadania e da cidadania múltipla. Eu acho que o Mercosul surgiu, claro, muito em termos de coisas, dos negócios, do comércio, dos dinheiros, da livre circulação nesse sentido, mas não da livre circulação de direitos, ou da não recriação dos direitos no âmbito de todo o Mercosul. E, considerando as diferenças, eu me lembro bem quando nós discutimos a questão dos direitos do consumidor. Como alguns estados eram muito diferentes dos outros, nós não conseguimos chegar a um patamar. Em termos de direitos fundamentais, no entanto, este patamar mínimo precisa de ser devidamente resguardado, porque aí todas as constituições resguardam, garantem e expressam os direitos fundamentais. A dignidade da vida é o que seja a dignidade da vida. Por outro lado, nós temos violências sociais graves que atingem os direitos fundamentais. Por exemplo, nós temos que tomar medidas cada vez mais graves, temos tomado, não apenas do ponto de vista legislativo, mas judicial, relativamente à violência contra crianças e adolescentes, em grande parte decorrente de um fenômeno mundial, que é o gravíssimo problema das drogas, que, no caso nosso, do Mercosul, também é um caso de todos, não é um caso isolado de ninguém, que não tem uma solução e não terá uma solução isolada de nenhum estado, até porque, pelas fronteiras, é exatamente que todos os estados acabam sendo serventes à profícua proliferação deste mal. Os jovens é que são apanhados. Nós temos cada vez mais, com a globalização, a facilidade enorme de maior criminalização deste fenômeno. Nós temos a destruição de jovens, com o crack agora. O crack destrói rapidissimamente, são jovens de todos os lugares. Nós temos a violência de rua, a questão da segurança ou da insegurança física mesmo nas ruas, que também todas as grandes cidades do mundo têm, mas que a gente talvez devesse repensar. Afinal, o Estado moderno foi fundado exatamente levando em consideração
à liberdade física, e nem essa nós estamos conseguindo dar, especialmente nas grandes cidades. A violência contra a mulher, que continua sendo um ponto comum na América do Sul, mais comum do que em outros estados, e eu não acredito que nenhuma democracia do mundo vai se realizar com a população que nós temos, se nós não repensarmos isso e não nos comprometermos. Eu acho que é preciso, talvez, a gente pensar em prevenções, em mecanismos de prevenções ou de acentuar a jurisdição constitucional em todas as formas de marginalização e de preconceitos contra os velhos, contra índios, que nós ainda temos em grande quantidade, contra enfim, todas as formas de discriminação e de racismo. Nós temos 185 milhões de brasileiros, e, na posse do ministro César Peluso, ele fez uma referência que estariam em tramitação 70 milhões de ações, ou de processos. Não diria de ações, porque há os recursos. O que significa que eu tenho uma sociedade litigiosa, demandando a resposta do Poder Judiciário, querendo que cada juiz leia o seu caso, mas é impossível se eu tenho quase 1/3 de brasileiros em juízo. Isto, portanto, é o grande desafio, especialmente no campo dos direitos fundamentais, porque este não pode esperar. Eu costumo dizer que quem tem fome tem pressa, porque a fome dói e a dor é contra a dignidade da pessoa humana. Eu comecei citando um poeta, vou terminar citando um escritor moçambicano, o Mia Couto, que tem uma literatura muito próxima da nossa brasileira. E ele fala de histórias abençonhadas, que é uma palavra que ele criou, porque ele dizia que em Moçambique ele tinha sempre o sonho da chuva para eles terem soluções para os seus problemas, e quando a chuva caía era uma bênção. Por isso ele criou a palavra abençonhada, de bênção e de sonho. E eu acho que o direito constitucional é o direito abençonhado nesse sentido. É uma bênção quando ele é eficaz, eficiente, o ser humano se sente seguro, e é o direito das utopias possíveis, porque nós conseguimos conquistar os direitos e fazer com que eles valham o que melhora a vida da gente, a possibilidade da gente buscar ser felizes. Mas, para isso, é preciso realmente que nós, principalmente juízes, sejamos capazes da criação e da recriação dessas instituições, que, a meu ver, realmente estão a demandar um repensamento rápido, porque aprendi que ou nós vivemos com o nosso tempo, ou o tempo vive sem nós. Na próxima semana, você acompanha a segunda parte do 8º Encontro de Cortes Supremas nos países do Mercosul e associados, o pensamento dos parceiros sobre o tema dos direitos fundamentais e o painel apresentado pela ministra do STF, Ellen Grace. Você pode encaminhar a sua sugestão para o programa. O endereço é repórter.justiçacemcedilha@stf.jus.br.